see them big them packs of Diddy and Apple Credit. Break bread if you wanna get with me. All I wanna do is dig up in the business. Tell your boyfriend he been in mind his business. Before he get up in the trunk of my Bentley. I consider a boss, he can't hit me. He ain't got enough paper to deal with me. Baby girl want a two-step with me. Turn around with that against me. Roll the mama that got tipsy. Hit it tonight, tomorrow you in history. All you need is what miss me. I stay scratch security, don't frisk me. Send it off to the empty. I turn around, do the same next week. Come on. Salve, salve, galera. Vamos aqui resolver essa questão proposta aqui, né, que eu tinha botado. Então, essa questão do IME aqui, vou logo antecipando que ela é considerada uma questão fácil, né. O IME tem questões bem mais complicadas, essa daqui não. Essa daqui é uma questão que vocês vão observar que é uma questão bem facinha. Então, vamos lá fazer, né. Essa daqui é uma questão de soma telescópica, né? Vocês vão já saber o que é isso, né? Então, a gente tem o quê? 1 sobre 1 vezes 4, mais 1 sobre 4 vezes 7, mais 1 sobre 7 vezes 10. Isso aqui até, vamos lá, até 1 sobre 2.998 multiplica 3.000 e 3.001. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Observa aqui. Observa que aqui no denominador a gente tem 4 e 1. E observa que a diferença de 4 menos 1 dá 3. Observa que a diferença de 7 menos 4 também é 3. 10 menos 7 também é 3. 3.001 menos 2.998, opa, também é 3. Então observe que ao longo desse somatório aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter justamente o quê? Vamos ter justamente essa diferença. Então, já que a gente falou de somatório, vamos representar... Não, primeiro vamos fazer da forma mais tradicional. Então, observe que isso daqui é justamente isso, né? Essa diferença é 3. Então, vamos quebrar cada uma dessas frações. Como que a gente quebraria essa fração aqui? Por exemplo... Como que a gente quebraria essa fração aqui? A gente pega o bizu, justamente a gente pega 1, o menor menos o maior. Como assim o menor menos o maior? Observa aqui que a gente tem embaixo 1 e o 4, que é o menor. É o 1, né? E o maior é o 4. A gente tá pegando 1 dividido por 1 menos 1 quarto. Observa que isso daqui dá o quê? Dá 4 menos 1, tirando o MMC, dividido por 1 vezes 4. Com o MMC de 1 e 4 é 4, e 4 é o mesmo que 4 vezes 1. Mas só que isso daqui dá 3, 1 vezes 4. Só que observa aqui que apareceu um 3, e aqui tem um 1. Beleza, aqui embaixo apareceu 1 vezes 4, que é o que a gente quer. Mas a gente tem que se livrar desse 3. Então, para ficar igual a isso, a gente vai pegar e dividir por 1/3 essa expressão de 1 dividido por 1/4. Certo? Então, a gente já viu o que isso representa, né? Que é justamente 1/3. Observe que é justamente 1 sobre a diferença deles, o menor menos o maior. Então, a gente vai fazer isso para os outros também.
Aqui, ó, observa que a gente aqui vai ter o quê? Mais o menor menos o maior. Observa aqui que vai dar 7 menos 4. 4 multiplica 7, tirando o MMC, né? Então esse aqui vai dar o quê? 3 dividido por 4 vezes 7. No denominador apareceu o que a gente quer, mas apareceu o 3, que é a diferença entre eles, que a gente viu que é justamente essa diferença. Então, para isso ficar desse jeito, nessa expressão aqui, a gente vai fazer 1/3 de 1/4 menos 1/7. Ou seja, a gente vai pegar 1/3 de 1/4 menos 1/7. E aqui, nesse outro, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar mais 1/3 e 1/7 menos 1 sobre 10. No final, a gente também vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar 1/3 de 1 sobre 2.998 menos 1 sobre 3.001. Então, observe que apareceu 1/3 agora em todo mundo aqui, né? A gente vai pegar esse 1/3 aqui, ó, botar em evidência. E agora a mágica acontece, porque fica 1 menos 1/4 mais 1/4 menos 1/7. Observe que aqui tem a reticência aqui, né, antes dessa soma aqui. Então fica mais 1/7 menos 1 sobre 10 mais 1 sobre 2.998 menos 1 sobre 3.001. Observe que aqui cancela. Acontece a mágica no fim das contas, né? Da soma telescópica, que o número que a gente pegar vai ser cancelado pelo anterior. O número que a gente pegar vai ser cancelado pelo anterior. E vai ficar só o primeiro menos o último. Ou seja, aqui ficou o quê? 1/3 de 1 menos 1 por 3.001. Agora ficou facinho, né? Ficou 3.001, tirando a MMC, menos 1 sobre 3.001. Então, isso daí que ficou 1/3, 3.000 dividido por 3.001. Isso daqui a gente consegue simplificar. Ficou 1.000 aqui, ó. 3.000 dividido por 3 ficou 1.000. Então, no fim das contas, isso aqui ficou igual a 1.000 dividido por 3.001. Isso daqui é igual ao quê? Ele disse aqui na questão, ó, sabendo que essa soma representa a fração irredutível, ou seja, o numerador a gente não consegue dividir o denominador e o numerador por um valor em comum entre eles, né? Que é uma fração irredutível. Que o único número que vai dividir eles dois vai ser 1, e pra gente não vai interessar, né? Então, ele diz que isso daqui representa P sobre Q, né? Quando a fração for irredutível. Então, P é quem? É 1.000. E Q é quem? 3.001. Então, essa soma aqui de P mais Q representa quem? 1.000 mais 3.001. Que dá o quê? Dá 4.001. Que é justamente o quê? Justamente a nossa alternativa B, né? Então, aí a questão resolvida.
É bacana fazer a questão e tal, mas pra gente nem interessa isso no fim das contas, interessa mais as ideias, né? Então vamos lá apresentar algumas ideias aqui, né? A gente falou aí de soma telescópica e tal, mas o que é isso, né? É justamente essa soma aqui que vai cancelar cada termo com o seu anterior e vai ficar o último, o primeiro menos o último, né? Mas vamos apresentar mais algumas ideias aqui também. Observa que vou apresentar primeiro umas ideias aqui na outra página. Então vamos aqui para outra página aqui, fazer aquele velho resumo, né? Então vamos lá. Vamos aqui. Então vou apresentar para vocês o que é uma série aritmética, né? Primeiramente. Não sei se todos vocês conhecem, alguns de vocês devem conhecer, mas outros não, então o que seria isso, né? Na matemática não se deixe impressionar pelos nomes, né? Os nomes às vezes são pomposos e tal, mas não se deixe impressionar, né? Por exemplo, somatório. O que é o somatório? É justamente essa letra aqui, o que a gente chama de sigma, né? Letra grega sigma. Somatório de K variando de 1 até N. Isso daqui está dizendo aqui que o K ele está sendo somado, a variação dele de 1 até N, ou seja, o K vai assumindo valores de 1 até N. Começa de 1 e vai até N sucessivamente, né? Aí fica 1, mais 2, mais 3, mais 4. Esses são os valores que o K está assumindo até desse extremo inferior até o extremo superior, até N. Isso quer dizer um somatório, né? Bom, aqui a gente representa para a somatação de sigma, que a gente vai pegar esse valor, somar do limite inferior até o superior, por assim dizer. Então, esse é o famoso somatório, né? Isso daqui é um somatório famoso, né? Essa soma aqui é chamada soma de Gauss, né? Quando tinha lá pelos seus 12 anos, eu não sei qual a idade necessariamente, mas sempre quando o pessoal bota uma idade menor para ficar ainda mais interessante, né? Ainda mais genial, o que ele fez. Conta que o professor dele, né? Pediu para ele somar de 1 até 100, né? Ou seja, 1 mais 2 mais 3 até 100. Aí os alunos começaram, né? 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10. Só que o Gauss percebeu que isso daria muito trabalho, né? Mas se fosse uma quantidade maior, se um 100 já ia dar um trabalho só, imagina uma quantidade maior ainda. Então, o que o Gauss percebeu? Ele percebeu que se ele pegasse, enfileirasse esse número de 1 até 100, depois ele enfileirasse voltando, assim, de 100, 99, 98, até a volta, que é 1, ele observou que se ele somasse esses dois valores, aqui ó, daria algo interessante. Daria 1 mais 100, que é igual a 101, 2 mais 99, também a 101, 3 mais 98, também a 101, até final lá, 100 mais 1, também a 101. Então ele observou e já dá justamente um somatório, a soma de mesmas parcelas, por assim dizer. De quantas vezes? De 1 até 100, ou seja,
100 vezes. Ou seja, isso aqui é 100 vezes porque o valor está aparecendo, que é 101. Só que ele só quer um desses valores. Aqui a gente está somando duas vezes, ó, em cima e embaixo. Então, como a gente quer só um desses valores, e aqui a gente está aparecendo duas vezes, então a gente vai ter que dividir por 2 para aparecer só uma vez, né? Então, observa aqui isso daqui, ó. Que a gente sabe quanto é 100 dividido por 2, que é 50. Vezes 101, daqui dá o quê? 5.050, né? Bacana, né? Mas se a gente quisesse generalizar isso, ou seja, o somatório, em vez de ser até 100, fosse até um valor qualquer que a gente quisesse. Tem, no caso, né? Então a gente faria voltando também, ó. N menos 1, N menos 2, até 1, né? Que é o primeiro valor. A gente pegaria e somaria. A gente pega e soma. Então isso aqui dá N mais 1. Observa que N menos 1 mais 2 também dá N mais 1. 3 mais N menos 2 também dá N mais 1. Até N mais 1. Ou seja, agora a gente tem quantas parcelas? N parcelas, né? Ou seja, aqui isso daqui é N que multiplica N mais 1. Mas observe que aqui a gente tem quantas vezes essa soma? 2 vezes, né? Então, mas a gente só quer uma delas, né? Então, de vez de a gente pegar tudo isso daqui, ó, isso daqui tá vezes 2, a gente precisa dividir esse valor por 2. Aparece apenas uma dessas somas. Então, observe que a generalização dessa soma aqui de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até N, que a gente pode representar também por esse somatório aqui, né? Botando na notação sigma, somatório de K com K variando de 1 até N, é justamente isso aqui, que é a soma de Gauss, né? Ou a soma, né? Então, observa que a gente achou um valor interessante, né? Então, esse é o somatório que eu queria apresentar para vocês. E vamos botar mais alguns resultados, né? Já que a gente falou de somatório. Vamos aqui, por exemplo, botar a soma de quadrados e soma de cubos, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tinha pego o somatório de K, né? K variando de 1 até N. Observe que aqui a gente tinha o K elevado a 1, né? Mas se a gente tivesse K elevado a 2, o que isso quer dizer? Que o K vai ser somado com ele, mesmo ele variando de 1 até N, ou seja, quando K assumir o valor de 1 vai ser 1 ao quadrado, quando K assumir o valor de 2 vai ser 2 ao quadrado, quando K assumir o valor de 3 vai ser 3 ao quadrado, quando K assumir o valor de 4 vai ser 4 ao quadrado, até N, né? Ou seja, N ao quadrado. Ou seja, o que dá esse valor aqui, né? Isso daqui dá justamente o que? Dá justamente N que multiplica N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre 6. É outro valor conhecido aqui, né? Para o pessoal que estuda questão de somatória, questão desses vestibulares militares e tal. Daqui já é um valor bem batido, né? Então, dá pra provar ele, mas o intuito do vídeo não é esse. É só mostrar algumas coisas pra vocês, algumas ideias, pra gente mostrar outra forma de resolver aquela questão.
Então, observe aqui que a gente tem esse somatório de K ao quadrado, mas se fosse K ao cubo, o K variando de 1 até N, ou seja, o K vai assumir valores de 1 até N, vai ser somado consigo mesmo, tendo essa variação, né? Ou seja, vai ficar 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, até N ao cubo. E o que vai dar isso? Também é um valor batido, que é N, que multiplica N mais 1, sobre 2, ou seja, o somatório de Gauss, que a gente viu lá, o somatório de K elevado a 1, K variando de 1 até N, só que isso daqui, ó, ao quadrado, certo? Então, aqui como é que eu memorizo esse primeiro? Eu memorizo que é N vezes N mais 1, tem então o somatório de Gauss, aí se é N mais 1, aqui ó, acrescentou 1, mas só que agora vai ser 2N, por assim dizer, eu acrescento no N, eu penso assim, que é 2N, mais 1, sobre, de vez de 2, fica 2 vezes 3, que é o sucessor do 2. Ou seja, ele fica 6. É uma forma maluca aí. Mas bacana mesmo também é provar essas expressões, né? Mas não é o nosso foco aqui. Então vamos continuando, né? Então a gente apresentou isso. Então a gente vai apresentar agora uma série geométrica. O que seria essa série geométrica? Série aritmética, vamos botar aqui a série geométrica. O que seria essa série geométrica aqui? Seria justamente a gente pegar, por exemplo, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta, mais x elevado a n. Observe que agora o que está variando não é a base, por assim dizer, porque a gente tinha 1, mais 2, mais 3, mais 4. O que está variando agora está na mesma base, né, por assim dizer. O que está variando são os expoentes agora, né? Observe que de 1 para x a gente multiplicou por x. De x para x ao quadrado a gente multiplicou por x. De x para x ao cubo a gente multiplicou por x. Ou seja, sempre foi o número multiplicado por x. Daí que dá o quê? Lá que a gente lembra, uma PG, né? Então, observa que isso daqui a gente pode representar por quê? Pelo somatório de quê? De x elevado a k. Agora, o k está variando de quem? De 0, porque isso daqui é o quê? É x elevado a 0. Observe que todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, o k está variando de 0 até n, né? Que é o último termo. Então, observe que isso aqui é um somatório aqui que a gente pode representar dessa forma. Mas observe que lá na soma da PG, a gente tinha que o somatório da PG finita era A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Lembrando lá da PG, né? Que a gente tem A1, A2, A3, A4, até a N. A razão, né, que a gente está representando por Q vai ser o número dividido pelo seu antecessor. É o número, só que aqui a gente pega aqui dividido pelo seu antecessor. Até a N menos 1. Observe que a razão é justamente isso, ou seja, o número é o mesmo que o antecessor vezes a razão. É isso que é uma PG. Quando a gente pega essa série, por assim dizer, e cada número é a multiplicação do anterior por uma constante, que é o que a gente chama de razão, né?
Então, se alguém não conhece o PG, né? Que é progressão geométrica, né? Que é uma série geométrica. Aí, então, usando essa fórmula aqui da PG nessa série geométrica, que é o primeiro termo aqui é o 1, né? Então, esse somatório aqui, ó, essa soma, a gente pode representar aqui, ó, pelo que x elevado a k mesmo que esse Sn aqui, ó, que é a mesma soma, né? Vai ser o que? Vai ser o A1, que é o A1 é o primeiro termo, vezes a razão, tem a razão. Está sendo multiplicado por x, né? Cada termo é o anterior vezes x, cada termo é o anterior vezes x. Então a razão x elevado à quantidade de termos, com n termos, menos 1 sobre a razão menos 1. Então, observa que esse somatório todo é x elevado a n menos 1 sobre x menos 1. Mas, justamente, é um valor interessante, né? Estou mostrando aqui justamente porque é um valor interessante aqui que a gente observa. Está até mais bonitinho de representar. Você observa que se a gente está tomando uma PG aqui, uma série geométrica, vai ser o que? Vai ser x elevado à quantidade de termos que tem menos 1 sobre x menos 1. Vai ser justamente esse somatório, como a gente provou aqui, né? Ou seja, x elevado a n menos 1 é o mesmo que x menos 1, que multiplica 1 mais x elevado a n menos 1. Ou seja, esse valor aqui. Porque observe que o 1 também está elevado a n, né? Se o 1 é elevado a qualquer valor, vai dar 1 também, né? Então, isso daqui é outro resultado interessante que eu gostaria de vocês conhecer. Então, e da soma lá da PG, que é elevado a n menos 1 sobre q menos 1, a gente observou que deu o que? X elevado a n menos 1 sobre x menos 1, sendo x a razão. Mas observe que quando a PG é infinita e a razão está entre 0 e 1, ou seja, é uma fração, por exemplo, um terço, um quarto, um quinto. Observa que isso daqui, ó, se a gente tem um número fracionário, no caso o que? É 1 sobre 3, por exemplo, isso daqui está elevado a n. Se esse n tende ao infinito, ou seja, se a gente tem uma PG infinita, observe que o denominador vai ficar o que? 3 elevado a n elevado esse n indo para o infinito. Ou seja, vai ficar 3 elevado ao infinito. Ou seja, isso daqui vai tender ao que? A zero. Porque o valor do denominador vai ficar muito alto, né, por assim dizer. Então, uma fração com denominador muito alto tende a zero. Então, quando a gente tem uma PG infinita, com a razão variando de 0 a 1, o que acontece? A gente tem esse valor aqui, ó, tendendo ao que? Tendendo a zero. Então, observa que na PG infinita, a gente vai ter o que? X elevado a n menos 1 sobre x menos 1, só que esse valor aqui vai tender a zero. Então, vai ficar o que? Menos 1 sobre x menos 1. Ajeitando aqui, botando o sinal de menos 1 para baixo, fica 1 menos x. Ou seja, nesse caso aqui, vai ficar 1. Esse somatório aqui, se a gente tivesse o módulo de x,
menor do que 1, então a gente teria esse valor desse somatório tendendo, nesse caso aqui, né? No módulo de x menor do que 1, a gente teria esse somatório tendendo a 1 sobre 1 menos x. É outro valor bacana aí que a gente observa, né? Então, vamos seguir, né? Mostrando aqui umas ideias. Vamos seguir com elas, né? Então, vamos para série harmônica. O que seria essa série harmônica? Por exemplo, se a gente, vamos chamar agora de HN, vai ser o que? 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, até 1 sobre N. Só que isso seria quem? Seria o mesmo que o somatório de 1 sobre N, N variando de 1, que aqui observe que é 1 sobre 1, até N. Ou seja, a gente tem uns recíprocos, a gente tem um inverso agora, né, pra assim dizer. Aí, isso daqui seria uma série harmônica, né? Só dando um resultado aqui, daqui, não, deixa pra depois, só vamos ficar por aqui, pra não prolongar tanto. Vamos para as séries telescópicas agora, que foi o que a gente usou aqui, né? Para entender o que a gente usou ali. Séries telescópicas. Para a gente entender o que a gente usou na questão, né? O importante é a gente entender lá que a gente pegou e quebrou cada uma das frações e observou que cancelou os valores e ficou o primeiro valor menos o último, né? Então isso vai ser o resultado da série telescópica sempre, né? Mas generalizando, o que é uma série telescópica? É justamente se a gente tem qualquer sequência, por exemplo, se a gente tem uma sequência assim, A1, A2, A3, até a N, o que vai ser essa série telescópica? Que aqui vocês já entenderam que é o sigma, né? Que vai representar o somatório. Notação sigma. Então, vai de K até 1. Não, de K igual a 1 até N. De AK menos AK menos 1. Isso daqui tá dizendo que vai ser o quê? AN menos A0. Certo? Ou seja, o primeiro termo, ou o último termo, menos o primeiro. Porque quando K assumir o valor igual a 1 aqui, ó, a gente vai ter A1 menos A0, isso quando K é igual a 1. Mas quando K for igual a 2, como tem um somatório aqui, a gente vai somar K igual a 2 agora, menos o antecessor, AK menos 1, ou 2 menos 1, que é justamente 1, mais quando K for igual a 3, vai ficar A3 menos o antecessor, que é A3 menos 1, que é A2. Ou seja, até quando K assumir o valor de N, vai ficar N menos 1. Ou seja, a gente tem o que? Observa, 1 aqui, cancela com 1 aqui. O 2 cancela com 2.
O 3 vai cancelar mais na frente. O AN vai cancelar. O AN-1 vai cancelar, né? Sobrando só quem? O AN menos o A0. Na questão anterior, a gente poderia observar que aqui a gente poderia escrever 1/4, a gente viu que era 1/3 de 1 sobre 1 menos 4. E a gente viu que 1 dividido por 4 vezes 7 é o mesmo que 1/3 de 1/4 menos 1/7. E a gente viu que 1 sobre 7 vezes 10 é 1/3 de 1/7 sobre 1 sobre 10. Até o que? 1 sobre 2.998 vezes 3.001 é 1/3 de 1 sobre 2.998 menos 1 sobre 3.001. Observa que agora a gente bota o 1/3 em evidência. E observa aqui, ó, quando a gente fizer isso, observa aqui que tem 1/4 aqui e 1/4 aqui, 1/7 aqui e 1/7 aqui, ó. E aqui sucessivamente, ó, até cancelar aqui. Ou seja, ficou 1 menos 1 sobre 3.001, né? Que é justamente a série telescópica que a gente viu aqui, né? Na teoria. Então, essas são as famosas séries telescópicas. Mas continuando aqui, né? A gente viu se a gente tem uma sequência do somatório de AK menos 1, né? Ou seja, se a gente tem um somatório de termos sucessivos, por assim dizer. Na hora que a gente faz essa soma, fica só o último termo menos o primeiro. Então, facinho, né? Então a gente vai agora para algumas consequências da soma telescópica, né? Por exemplo, a gente vai ter uma soma telescópica famosa, que é justamente essa daqui, ó. Muito manjada essa daqui. K vai de 1 até N, de 1 sobre K, que multiplica K mais 1. Observa que isso aqui era o que eu tava tentando mostrar para vocês naquela hora ali que a gente pegava 1 sobre 4 vezes 7. Observa que a gente pegava o menor menos o maior. Aí ficava o que? Aqui é 4. Ficava o que? 3 sobre 4 vezes 7. Mas a gente queria que aparecesse 1 aqui, então a gente pegava e dividia por 1/3, justamente para simplificar aqui e ficar 1. Né? Mas então, quando isso acontece, observa que a gente tem o que? A gente pode quebrar isso daqui para ficar igual a 1 sobre K menos 1 sobre K mais 1. Observa, se a gente tirar o MMC, fica 1 sobre K menos K sobre K, que multiplica K mais 1. Observa que cancela, fica 1 em cima e K que multiplica K mais 1. Então, ou seja, volta isso aqui, né? Mas observa que isso aqui é o valor da expressão. Mas agora qual é o valor do somatório disso aqui? Então a propriedade do somatório é justamente que a gente pode quebrar da fração do somatório. A gente pode fazer a distributiva do somatório aqui. Ou seja, aplicar o somatório a cada um dos valores aqui. A cada uma das frações. Então, aplicando o valor do somatório, isso daqui vai ficar o que? Vai ficar qual o somatório
de 1 sobre, vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 até 1 sobre n. E aqui observa que vai ficar menos os valores de, ou seja, sempre um valor à frente do k. Ou seja, quando k for igual a 1, aqui vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. E quando isso assumir o valor de n, vai ficar 1 sobre n mais 1. Ou seja, sempre um valor à frente do denominador do que estava. Mas observa que agora, ó, como tem um menos aqui, cancela. Cancela, cancela, cancela. Menos o valor que está aqui, ó. Então ficou 1 sobre 1 sobre n mais 1. Então esse é um valor... deixa eu ver aqui. Ficou 1 sobre n mais 1. Quando o valor de k de 1 até n menos 1, né? De 1 até n. Se isso aqui fosse n menos 1, 1 sobre n menos 1. Se fosse variando de k de 1 até n, ficaria 1 menos 1 sobre n mais 1. Agora, se fosse k variando de 1 até n menos 1, daria um resultado mais interessante ainda. Por exemplo, 1 até n menos 1, por exemplo, se a gente pegasse n menos 1, observe que aqui ia ficar 1 dividido por 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 até 1 sobre n menos 1 menos 1 dividido por 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 mais 1 dividido... Quando o k assumir esse valor de n menos 1, ficaria n menos 1 mais 1. Aí ficaria 1 sobre n. Então ficaria... Então observa aqui, ó. Daqui ia cancelar. Porque tem um menos aqui. Daqui ia cancelar. Daqui ia cancelar. Daqui ia cancelar. Ia ficar só o 1 sobre n aqui, né? Que é esse valor final aqui. Então ia ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre n. Outro valor interessante, né? Então, mais um resultado interessante aí. Então, acho que somatório tem as propriedades somatórias, né? Como essa daí da distributiva. Mas vamos deixar para uma parte 2, né? Por quê? Porque agora a gente vai mostrar outra ideia interessante, por assim dizer. Agora que a gente aprendeu o que é somatório, algumas propriedades, por assim dizer, né? A gente fez a questão aqui do IME, né? A gente viu que era um somatório, agora a gente entendeu o que é um somatório e tal, assim. E vai ficar o primeiro termo menos o último, e nesse caso aqui a gente teve que ajustar porque a diferença entre os valores das parcelas do denominador não dá igual a 1, no caso deu 3 aqui, né? Mas, por exemplo, a gente viu aqui que isso daqui é um somatório, no fim das contas, né? A gente viu aqui que é uma soma aqui, ó. É um somatório aqui, ó. De 1 vezes 4, mais 1, 4 vezes 7, mais 1 sobre 7 vezes até 1 sobre 2.998 vezes 3.001. Então, observa que a gente tem o quê? Que a gente pode botar isso aqui no formato de somatório. A gente viu que é igual a 1/3, que é a diferença disso aqui, deles dois.
de 1 sobre n de 1. Peraí. Vou botar isso aqui mais. Observa que a diferença entre eles é 3, né? Então a gente, para botar isso aqui no formato de somatório, a gente tem que fazer o que? Fazer, por exemplo, 1 sobre k menos 1 sobre k mais 3, que a diferença deles é de 3, né? 3 unidades. Então, na hora que a gente tira o MMC, fica k menos 3 menos k sobre k que multiplica k mais 3. Observe que aqui cancela e aqui cancela. Só que ficou 3 em cima, k vezes k mais 3. Então, para a gente fazer aparecer o 1 aqui, né? Que a gente não quer o 3, a gente quer 1 aqui em cima. A gente pega e divide por 1/3. Então, isso daqui é o mesmo que o somatório de 1/3 de 1 sobre k menos 1 sobre k mais 3, com o k variando de quê? Variando de o k variando de, por exemplo, de 1 até 2998, né? Porque quando o k é igual a 1, para k igual a 1, a gente vai ter o que? 1/3 de 1 sobre 1 menos 1/4. Que a gente viu lá que vai ficar o que? 1 dividido por 1, 4. 1 vezes 4. Para k igual a 2, a gente viu que vai ficar 1/3 de 1 sobre 2 menos 1 sobre... Isso aqui vai dar 5, né? Então isso aqui vai ficar 5. 5 vezes 2, 10. Então não é isso daqui, né? Não é essa expressão de 1 sobre k menos 1 sobre 4 mais 3. Então é outro valor. Então a gente vai ter que descobrir, né? Tentei fazer pelo olhômetro assim, mas não deu, né? Então a gente vai descobrir que somatória que representa essa expressão. Então, para isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia de fração parcial, né? Por exemplo, a gente viu que isso aqui, ó, 1 sobre k menos 1 sobre k mais 3 dividido por 1/3. A ideia de fração parcial que a gente usou, que dá justamente esse valor aqui. Bora fazer daqui vai ficar 1 sobre k que multiplica k mais 3. Só que somatório n vai para n for 2. Vamos aqui. Qual a ideia? Qual a ideia? Deixa eu pensar.
pensar um pouquinho aqui, né? Então o que a gente pode expressar essa expressão aqui como o somatório de um terço, né, que vai ser a diferença dos valores aqui, de 1 sobre 3k menos 2, no olhômetro aqui, 3k mais 1. Tendo em vista que quando o k for igual a 1, isso daqui tem que ser igual a 1 também, né? E esse valor aqui tem que ser igual a 4. Então 3k menos 2, o k assumindo o valor de 1. Então, por exemplo, quando o k assumir o valor de 2, isso aqui tem que ser igual a 4. Então 3 vezes 2 menos 2 é igual a 6 menos 2 que dá igual a 4. Então obedece aqui, né? Essa expressão. Então quando o k for igual a 7, ou quando o k for igual a 2, esse valor tem que assumir o valor de 7, né? Então 3 vezes 2 mais 1, isso daqui dá igual a 7. Então tá obedecendo, né? Então agora o k vai variar de quanto? Vai variar de 1 até o quê? Até 1000. Porque quando isso daqui for 1000, porque se a gente pega 1, 4, 7, 10, que são os valores que estão aparecendo aqui, até 3001, então a gente observa que isso aqui é um APA. Tá somando 3, tá somando 3, tá somando 3. Então a fórmula geral do APA aqui é AN vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Que a razão aqui é 3, né? Então N menos 1 vezes 3 vai ser o valor inicial mais o último valor dessa PE, 3001. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero saber quantos termos tem nessa PA, ou seja, o valor de N. Então aqui fica 3000, passando um para o outro lado, é igual a N menos 1 vezes 3. Então simplificando aqui fica 1000 é igual a N menos 1. Então N é igual a 1001, ou seja, a gente tem 1001 termos, ou seja, esse último termo aqui é o termo 1001. Então esse termo anterior é o termo 1000. Então a gente pega aqui, ó, vai variar de 1 até 1000. E a gente está baseando no primeiro termo aqui. Dá o valor para o primeiro termo e acha para o segundo. Então vamos lá, né? Então a gente faz aqui. Observa que na hora que a gente simplifica aqui, ó, fica 3k mais 1 menos 3k mais 2 dividido por 1/3, 3k menos 2, 3k mais 1. Então aqui, ó, 3k cancela com 3k, isso aqui fica 3 dividido por 1/3, que vai simplificar, vai ficar 3k menos 2 vezes 3k mais 1. Então ainda ficou 3k menos 2 sobre 3k mais 1, né? Então só fazendo a volta aqui, né? Então, mas agora aplicando aquela propriedade somatória que a gente viu, a gente vai botar um texto aqui para trás do somatório, K1 até N, no caso é 1000, 3k menos 2 sobre 1 sobre 3k mais 1.
Vamos aplicar o somatório de forma distributiva, né? Aqui e aqui. Então fica um terço de somatório de K indo de 1 até 1000, de 1 sobre 3K menos 2, menos o somatório de K indo de 1 até 1000, de 1 sobre 3K mais 1. Então observe que isso aqui é um terço. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, quando K for igual a 1, isso aqui fica 1 sobre 1. Quando K for igual a 2, fica 1. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 6. Menos 2 igual a 4. Quando K for igual a 3, vai ficar 9 menos 2 que dá 7. Então, quando K for igual a 4, vai ficar 12 menos 2 que vai ficar 10 até. Quando K for igual a 1000, vai ficar 1 sobre 2.998. Menos aqui, quando K for igual a 1, daqui vai ficar 1 sobre 4. Quando K for igual a 2, daqui vai ficar 1 sobre 7. Quando K for igual a 3, vai ficar 1 sobre 10. Até quando K for igual a 1000, vai ficar 1 sobre 3001. Então observe que tem todos os valores aqui, menos 1 sobre 3001. E agora a gente vai fazer cancelamento. A gente viu lá, né? A soma telescópica sempre vai ficar o quê? O primeiro termo. Aqui, ó, tudo cancela, menos o último, ou seja, fica 1 sobre 1 menos 3001. Isso daqui é igual a 1 terço de 3001 menos 1 sobre 3001. Isso daqui fica 1 terço de 3000 dividido por 3001. Daqui fica igual a 1000 sobre 3001, que é P sobre Q, né? Ou seja, estou mostrando outra forma de fazer, né? Pelo somatório lá, né? Que em sua essência é a mesma coisa, né? Não mudou muita coisa aí. Então, galera, essas daí foram as ideias, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado aí da questão, das ideias. Isso vocês já conheciam aí, a ideia de somatória, a ideia de soma telescópica, algumas propriedades. Tem mais, né? Tem muito mais ainda, mas aqui é só uma introdução, por assim dizer. Então, se vocês gostaram aí, curte, né? Segue, compartilha, dá esse like aí, né? Tamo junto, valeu, galera. E acompanhe nossa página lá. Valeu, galera.